Semana passada, nós falamos sobre semeadura espiritual. E essa semana, nós vamos continuar dentro dessa mesma trajetória. Eu vou falar que no mundo espiritual não existe limites. Nós tratamos na semana passada em dois personagens bíblicos. O primeiro deles nós falamos sobre Isaac. Ele recebe uma palavra de obediência do Senhor. Ele obedece naquele tempo de fracasso, onde a terra não produz, onde a terra não tem água, onde não existe expectativa de colheita, mas ele planta uma semente e diz assim, ele colheu 100 por um. A cada uma semente, ele colheu 100, ele ficou riquíssimo, ele ficou muito rico, ele ficou milionário, a ponto dos vizinhos deles, Abimeleque e todos aqueles filisteus, terem inveja dele, começarem a entulhar os poços que ele abria, até que uma hora o próprio mundo espiritual reconhece a bênção de Deus sobre ele, faz uma aliança com ele. Quando nós falamos de limites, nós também tratamos, no culto da noite, de uma mulher. Ela era síria, nem crente ela não era, nem judia ela não era, ela estava fora da promessa da aliança com Deus, mas ela creu, porque a fé, ela ultrapassa os limites geográficos. A fé, ela não se encontra aqui dentro do templo, dentro da tua vida e da tua casa. A fé, ela vai atrair Deus para onde você estiver. José estava fora da sua casa, ele foi abençoado sendo escravo, sendo prisioneiro escravo. Davi, ele estava fora de Israel, ele é levado, sequestrado, capturado, como refém da Babilônia, e Deus abençoa ele lá. Deus abençoa você quando você obedece. Deus abençoou Jonas quando ele chegou em Nínive. Enquanto Jonas fugiu de Deus, não tinha bênção, tinha a tempestade, ele sendo engolido pelo grande peixe, ele sendo vomitado na praia. Agora, na hora que ele resolve obedecer, a bênção do Senhor coopera com ele. E é sobre isso que eu vou falar, sobre a ausência de limites. Nós já falamos aqui, nós já tratamos aqui, 2 Coríntios, capítulo de número 9, fala sobre uma colheita extraordinária. Quem semeia muito, colhe muito. Quem não semeia nada, não colhe nada. Quem semeia pouco, vai colher pouco. Deus ama quem dá com alegria. Não é obrigação, não é conta para pagar, não é mais uma conta para pagar. E faltou aqui. Quando você despreza, quando você acha assim, não, quem não vai me cobrar? Aí você deixa para dever quem você não vai cobrar. Não, a luz eu tenho que pagar. A água eu tenho que pagar. Imagina ficar sem banho, imagina ficar sem luz, imagina ser cortado a luz, aí você não pode, a tua geladeira não funciona, aquilo que tem dentro da tua geladeira estraga, você não consegue ver à noite, deu 6 horas, 6h15 mais ou menos, já está tudo escuro aqui na nossa cidade, você não enxerga nada. O que você deixa de pagar? Aquilo que você despreza. Isso aqui eu posso pagar mês que vem. Isso aqui eu posso empurrar com a barriga. Esse daqui, inclusive, é gente boa. Esse meu credor aqui não vai botar meu nome no Serasa, não vai botar meu nome no SPC, não vai cobrar juros de mora, não vai me cobrar multa. Aí sabe o que eu faço? Esse aqui eu deixo para lá. E nós, todos nós, quando a gente fala sobre semeadura, existe uma semente de incredulidade quando se trata desse assunto. Só que Paulo, ele está escrevendo para a igreja de Corinto, e está falando o seguinte para a igreja de Corinto: olha, aquele que dá pão ao que come, aquele que dá semente ao que semeia, é poderoso para fazer transbordar, para fazer abundar. Ele traz à tona a palavra riqueza. Ele é capaz de fazer você enriquecer em toda boa obra. E é sobre isso, sobre essa ausência de limites, o mundo espiritual, vou repetir aqui, é uma terra extremamente fértil. Qualquer coisa que você plantar, qualquer coisa. Se você plantar erva daninha, pode preparar que você vai colher muita erva daninha. Se você plantar semente boa, você vai colher aquilo que é o bom fruto da terra. Vamos encontrar o pai de Isaac, para conectar a mensagem da semana passada nessa. E chegaram ao lugar onde Deus, ao lugar que Deus lhe dissera. Deus falou assim para Abraão, na época, ele falou assim: pega o teu filho,
Pega a única semente, pega o teu único filho, faz do jeito que eu estou falando, me obedece. E edificou ali Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque seu filho, deitou sobre o altar, em cima da terra. E essas reticências aqui, eu estou recortando, você já sabe, ele pega o filho dele, quando ele vai sacrificar o filho dele, o anjo dele fala com ele, não faça isso uma primeira vez, agora eu sei que você obedece ao Senhor. Aí o anjo vai falar uma segunda vez. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu filho, o teu único filho, a tua única semente, aquilo que você mais valoriza, aquilo que dói em você, porque você não me negaste o teu filho, o teu único filho, e em tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Porquanto, diga assim, obedeceste. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedeça. Obedeceste a minha voz, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua descendência. Eu tenho falado aqui, a obediência provoca a multiplicação. A obediência traz a bênção. A bênção não é algo que você busca ela. A bênção é que te busca. Vou correr atrás da bênção. Essa é a maior mentira que você já ouviu dentro de igreja. Você não corre atrás da bênção. É a bênção que corre atrás de você. Salmo 23, Davi vai dizer: eu bem sei que a bondade e a misericórdia do Senhor me perseguirão. Sabe quem está atrás de mim? Sabe quem está? A bênção, a misericórdia do Senhor, elas me perseguem. Quem anda, já sentiu assim, pastor, estou com uma sensação de ser seguido? É mesmo. A misericórdia e a bondade do Senhor estão aqui atrás. Estão vindo, eles me pegam pelas costas. Eles me alcançam, mas que coisa boa. O contrário também é verdadeiro. A obediência gera multiplicação. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Sabe o que significa possuir a porta dos inimigos? Significa que tem algo que é seu e tem algo que não é seu. Tem uma região que é sua e tem uma fronteira ali entre o que é seu e o que não é seu. Ele está falando sobre transbordar. Ele está falando sobre ir além. O que ele está dizendo é: se você me obedecer, você vai além. Você vai possuir aquilo que não é teu. Sabe aquilo que é até do adversário? Não é o campo do teu amigo que você frequenta. É aquilo do seu inimigo que te odeia. Olha o que eu vou dizer. Todo mundo, todas as pessoas, você tem um Isaque dentro de você. É algo que você tem medo de colocar no altar. É algo que você tem medo de confiar no Senhor. Todo mundo tem isso. Mas cedo ou mais tarde, Deus fala assim: entrega para mim o teu Isaque. Tem gente que acha que vai conseguir, eu uso a expressão, driblar a Deus. Eu vou fazer diferente, e Deus vai me dar uma colheita diferente. Não vai. O que você semear, você vai colher. Quando a gente fala sobre Abraão, e nós estamos falando sobre ausência de limites, um mundo que não tem limite espiritual, Deus fala para si: não se conforme. O teu mundo não pode ser um mundinho pequenininho. O teu mundo não pode ser mesquinho. Larga, sai daquilo que você pensa que é confortável. Eu sei que você está aí segurando teu Isaque, e é tão bom. Larga, sai da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso seu nome, e você será uma bênção. Enquanto você ficar aí, você não vai crescer. Enquanto você desobedecer, você não vai crescer.
É engraçado esse nome, quando Deus diz assim, te farei famoso, aí fica parecendo que você vai ser um influencer aí, né? Alguém que vence o Big Brother, alguém que aparece na capa das revistas digitais, alguém que aparece no jornal. Ele está dizendo que Deus vai atribuir a você. Eu gosto quando o povo de Israel chega na terra e a fama do Deus de Israel chega junto. E não mexe com isso aí não, que esse aí é crente. Não existe nada mais seguro do que a casa do nosso pai. Na casa do teu pai, né? Eu vi uma piada essa semana, que eu não sei se você vai achar engraçada. Dizia assim, a criança quando era pequena, ela tinha medo do escuro. O bicho-papão está no escuro. Agora que ele é grande, que ele vê o preço da conta da luz, ele tem medo da luz mesmo. Viu? Vocês riram um pouquinho. Na casa do pai, você não tem medo de deixar todos os compartimentos, os quartos, a sala, a cozinha, a copa, aceso. A tua mãe devia dizer para você, eu não sou sócia da Copel, ou no Rio de Janeiro, não sou sócia da Light. Você está pensando que eu tenho empresa, sou dono da Sanepar? Você toma banho de 10, 20, 30, uma hora no chuveiro. Meu filho sai desse chuveiro. Você vai lavar na casa da sua mãe, do seu pai, a louça. Se é que você lava a louça lá. Aí você pega o detergente e derrama 1 litro de detergente na esponja. Porque na casa do pai, é a casa do pai. Aí Deus fala o seguinte, ó. Sai da casa do pai, que eu vou fazer você maior do que você é. Você está pensando que você é grande? Está pensando que você é enorme? Eu sei que é confortável, mas existe um lugar, diga, sem limites. Sem limite, não existe limite. Então, quando Deus ele pede para a gente, quando Deus ele orienta a gente, ó, pega isso aí que você tem de valoroso, pega esse teu Isaac, coloca no altar. A gente tem a impressão que Deus quer ficar com aquilo que é nosso, mas Deus vai querer tirar aquilo. É a única coisa que eu quero. Deus, você já fez isso? Tem a história de uma mulher, Corrie ten Boom. Ela é uma judia, crente, foi prisioneira em campo de concentração nazista, e ela perde toda a família dela é morta pela crueldade dos nazistas na Segunda Guerra Mundial, dentro dos campos de concentração. Ela consegue escapar, ela trabalhava limpando aquelas latrinas que eram cavadas na terra, aquele buraco, e aí ela ficava com sujeira, você sabe do que eu estou falando, até o pescoço, e dizia assim, ela era a única pessoa que os nazistas não se preocupavam, porque sabiam que ela ia morrer das doenças. Você imagina você enfiar dentro do esgoto o dia inteiro, limpando todos os dias latrina? Então os nazistas foram esquecendo ela, só que a irmã dela morreu, a mãe dela morreu, o pai dela morreu, a família dela morreu, até que um dia ela escapa do campo de concentração e vai morar nos Estados Unidos. E aí, gente, quando chega lá, ela já salva, crente no Senhor, ela faz a seguinte oração para Deus: Deus, eu te entrego tudo que você quiser. Ela tinha um coração missionário, evangelística, pregadora, uma mulher de oração. Gente, essa mulher é impressionante no poder da oração. E ela fala para Deus assim, Deus, eu vou para qualquer lugar, menos para a Alemanha. Deus falou assim, é para a Alemanha que você vai. E aí ela, nessa oração em secreto, ela pega, uma amiga dela visita ela uma semana depois, vem uma mala. Deus mandou te entregar uma mala. Vamos aqui. E mandou te entregar um bilhete de passagem só de ida. Para onde, gente? Para a Alemanha. Ela vai para a Alemanha, e depois de algum tempo pregando nas cidades, ela chega numa cidade, e ela encontra, dentro da audiência, dentro daquele público, dentro das ovelhas, quem que ela encontra? Ela vai encontrar um daqueles soldados carrascos do campo de concentração, e ela não quis fazer o apelo. Eu falei, vai que esse cara aceita Jesus, e eu não quero ele no céu. Mais ou menos a história de Jonas. Não quero que ele se converta. Deus é muito molenga. Ele vai ter que pagar caro no inferno, já que ele matou minha família. E ele foi junto com aqueles outros captores, destruíram a minha vida. Ela não fez o apelo. Mas no final do culto, aquele homem se levanta, vai até ela e fala assim, eu sei que você lembra de mim. Ela conta no testemunho naquele culto, aonde ela estava presa, qual o campo de concentração que ela estava. E ele falou assim, ela sabe quem sou eu. Ele vai até ela e fala assim, eu sei o que eu fiz,
Eu já pedi perdão a Deus, eu quero pedir perdão para você. Agora nós somos irmãos. Às vezes Deus pede para a gente algo que é muito caro. Às vezes Deus pede para a gente algo que é muito difícil, mas ela perdoa aquele homem. E no momento que ela perdoa aquele homem, o nome dela se torna famoso. Se você buscar o nome dela no Google, você vai ver como essa mulher influenciou gerações, tem influenciado até hoje. Nós aprendemos sobre ela nos seminários, a levar o povo de Deus a ficar de joelhos para buscar ao Senhor. Olhe com esperança. Deus vai falar para Abraão: Abraão, sai daí, o capítulo seguinte. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência. O que você faz? Isso espirra, isso respinga, isso transborda sobre sua descendência. Tudo que você leva para Deus no altar, atinge seus filhos. Existem promessas que são transbordantes. Abençoarei os que te abençoarem. Significa que Deus, Ele é generoso e faz transbordar sobre aqueles que cuidam de você a bondade dEle. Mas Deus também fala assim: eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Gente, você pensa, eu tenho um inimigo como Deus? Então existe aqui uma proposta de um negócio para você olhar com esperança. Isso que vai acontecer: tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Olha para a terra. Aquilo não era dele. Aquela terra, ele era peregrino, gente. Vocês estão entendendo? Ele sai do lugar chamado Ur, terra dos caldeus, ou babilônicos. Ele sai do Iraque, atravessa o Irã, e chega aonde? Ele passa pela Síria, ele faz uma curva, e ele chega aonde? Passando pela Jordânia, ele chega em Israel. Ele fala: está vendo tudo isso aí? Tudo isso eu vou dar para você, e eu vou dar para a tua descendência. A fé, ela é misturada com esperança. Hebreus capítulo 11, verso 1 diz que a fé é certeza daquilo que se espera, e é firme fundamento daquilo que se crê. Por que que a fé mexe com Deus? Porque a fé vê o invisível. A fé alcança aquilo que você não vê. De verdade, você está vendo Deus aqui? Não está. Mas você sabe que Ele está aqui. Você sabe que o Senhor Jesus está aqui. E aqui, quando você vem, você fala: o Senhor, Ele me ouve e Ele age em meu favor. Quando a gente fala sobre sem limites, a gente fala sobre dias difíceis. Todos nós vamos passar por dias difíceis. Todo mundo aqui vai passar por perda. Todo mundo vai receber um não da vida. Todo mundo que pensa que a navegação é tranquila vai passar por tempestade. Jesus diz isso: aquele que ouve as minhas palavras, coloque em prática, eu vou assemelhar ele a um homem prudente, construir uma casa sobre a rocha. Por quê? Porque virão dias difíceis. Vai vir vento, vai vir furacão, vai vir tsunami, vai vir enchente, vai vir desgraça, mas a casa sobre a rocha, ela não vai cair. O imprudente ouve isso e fala assim: ó, estou dando de ombros. Ele acha que a vida dele tem um componente especial, que apesar da desobediência dele, vai vir a tempestade e não vai cair. Dias difíceis virão. Abraão passou por um dia difícil. O sobrinho dele, que ele deu tudo, o nome dele é Ló, tudo. Ló não era nada, pensa aí, um Zé Ninguém, era Ló. Mas ele era sobrinho, do titio rico. O pai dele tinha morrido. Então o titio rico pegou ele e falou assim: eu vou te criar como se fosse meu filho. E Ló deitava e rolava, aonde? Na riqueza do titio. Só que a bênção de Deus estava sobre o titio. Sobre quem? Sobre Abraão. E a Ló começa a competir com Abraão. Aqui, os rebanhos de Ló, que eram enormes, começam a se juntar com os rebanhos de Abraão. Aí Abraão fala assim: tá bom, Ló, não vamos brigar por causa disso, não, a gente é parente. Escolhe para onde você vai. Escuta esse negócio, porque a gente trata a respeito de geografia,
E a gente acha, mas se eu tivesse a vida dele, se eu tivesse a família dele, se eu tivesse o que ele teve, gente, o que faz da gente o que a gente é, não é a facilidade, é a dificuldade. O que faz de você um homem, uma mulher de Deus, não é a tranquilidade, o mar de rosas que você recebeu. Gente fraca nunca é treinada para nada, e aí não tem musculatura. Ló, então, vai para um lugar chamado Sodoma. Gente, Sodoma era um lugar tão lindo, a Bíblia o compara com o jardim de Deus. Já imaginou como é que era bonito isso? Pensa um lugar onde os rios trazem as enchentes, as cheias, que produz tudo. Chamava-se de Campina Verdejante. Pensa um jardim botânico. Pensa assim os pomares, pensa as produções de tudo que você imagina naquela terra. O que Ló fez? Foi atrás do quê? Daquilo que ele achava que geograficamente enriquecia ele mais. Sabe para onde Abraão vai? Abraão vai para um lugar chamado Carvalhais de Manre. Ali hoje é Hebron, a gente passa por lá, quando a gente sobe o Carmelo. Gente, é um negócio doido. Você vai andando, e aqui do lado, você pega o carro, você pega o ônibus, você vai andando, você vai passando na direita e na esquerda, escrito assim, ó, Campo Minado, não passe. É mesmo, Campo Minado mesmo. Não é desenho do Pernalonga, não é desenho do Coiote, com bip-bip, não, gente. É Campo Minado mesmo, e um monte de desenho assim, ó. Não ultrapasse. Pensa um lugar que é um deserto. É para lá que Abraão vai. Só que Ló, no capítulo seguinte, 14, ele vai ser sequestrado. Ele vai perder tudo. Ele vai perder a família dele, a mulher dele vai virar uma estátua de sal. Gente, pensa um homem que desgraçou a vida dele. Foi Ló. Por quê? Porque ele achava que a bênção estava condicionada a um lugar. E ele esqueceu que a bênção está condicionada à presença de Deus. Abraão, de maneira contrária, vai para Hebron e Deus abençoa ele no deserto. Então, Abraão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Manre, em Hebron, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Você vai passar por dificuldade. O que você não pode experimentar é desistir. Aquele mesmo Deus que ele tinha construído o altar lá atrás, onde ele colocou o filho dele no altar, é o mesmo Deus, aquele Deus da facilidade, aquele é o Deus da gratidão. Não, eu vou devolver ao Senhor, eu vou entregar para o Senhor aquilo que Ele me dá, porque está sobrando. Agora está faltando, agora é deserto. Ele continua construindo o altar. A fé dele não muda. O filho dele, o sobrinho dele, decepciona ele. Ele não fala, vou embora dessa igreja, porque alguém me chateou. Você está entendendo isso? Quando se fala sobre semeadura sem limite, ou de colheita extraordinária, nós estamos falando de gente que não se abala com dias difíceis. A gente está falando sobre gente fiel até o fim. Então, Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, Salém, já ouviu falar em Jerusalém? Pronto, era lá. Jerusalém só se torna Jerusalém depois que Davi toma a chamada fortaleza dos Jebuseus. Havia uma tribo de cananitas que morava, que vivia naquela montanha, naquela fortaleza. Salém quer dizer paz. Já falou shalom? Shalom. A gente se cumprimenta em Israel com shalom. Quer dizer paz. Crente cumprimenta com a paz do Senhor, meu irmão. Não é isso? É isso que significa Salém. Jerusalém fala povo lindo do Senhor. Você que tem crescido e sido edificado aqui no nosso canal do YouTube, através das mensagens, através das orações. Quero chamar você para visitar o nosso site www.pastorlobo.com. Lá você vai ter a nossa loja virtual com cursos e também com livros que vão edificar profundamente a sua vida na guerra espiritual. Vai lá, vai ser uma bênção. Dupla paz, pronto. É uma
paz multiplicada. Esse Melquisedeque vai ao encontro de Abraão, entrega para ele pão e vinho. Ele já estava anunciando a ceia do Senhor, mas isso é muito antes, e abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos, e Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Abraão não tinha nada, Abraão tinha perdido tudo, o filho dele, na verdade, sobrinho Ló, tinha sido sequestrado, e aí ele pega 318 homens, treinados na sua casa. Já ouviu falar? Venha você também. Essa noite é a noite dos 318. Venha passar pelo vale do Sal Grosso. Você lembra disso? É desse texto aqui, de Gênesis capítulo 14, que sai os 318 de Abraão. Homens de fé, valorosos, que falam assim: que é isso? O inimigo tomou? Tomou é nada, eu vou tomar de volta, eu vou reagir. É aqui. Ele recupera tudo, ele recupera mais, mas ele devolve aquilo que não é dele. Ele entrega, aí parece que ele vai ficar com menos, né? Você acha que ele vai ficar com menos? Então, te prepara aí, que você vai ver o que Deus vai dar para ele. Confie em Deus. Então, o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Por que ele vai lá trazer de volta Ló? Ele não tinha filho, ele tinha 99 anos, ele queria deixar o quê? Aquela bênção de Deus, aquela promessa de Deus, a herança de Deus, a riqueza dele, ele queria deixar para quem? Para o sobrinho dele. Ele achava que o sobrinho dele, ou o escravo Eliezer, mais tarde ele tem um servo Eliezer que vai buscar a esposa dele, porque Isaac estava com 40 anos e não saía. Bora, meu filho, vamos casar, eu quero ver meu neto. E aí, ele fala: já que isso não se mexe, ele fala assim: vai lá na igreja do meu primo, vai lá para Padan-Aram, traz uma das filhas dele para casar com meu filho. Pronto, essa é a história de Eliezer. Então eles tinham duas pessoas ali que podiam ser herdeiros, mas Deus falou: você está errado. A gente gosta de olhar para o filho dos outros, filho do vizinho que é legal. Você podia ser que nem a filha da sua tia, você podia ser que nem, sabe, o filho daquele, olha como é que ele é educado. Na verdade, gente, filho é a gente mesmo. Teu filho é você inteirinho. A quem essa criança puxou? A você. Um pouquinho do seu pai, um pouquinho da sua mãe, foi a você mesmo que puxou. É que você olha no espelho e fala assim: nossa, mas tá feio o negócio aqui, você quer meter um botox aí, não quer? Você não quer fazer a plástica, nem para diminuir o nariz, para que a orelha de abano não abane tanto. Você não quer fazer isso, gente? É a gente mesmo. As cicatrizes que a gente vê lá, a gente tem aqui. Aqui, Deus fala: um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando para fora da tenda, disse: olhe para o céu, conte as estrelas, se é que pode contá-las, e prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, isso lhe foi creditado, imputado como justiça. Ele não tinha filho, mas ele crê no Senhor que vai ter uma descendência. Deus diz para ele: você está errado. A gente gosta de competir com Deus, né? A gente gosta de dizer para Deus: não, isso aqui na Bíblia, não, isso aqui foi lá de trás, isso aqui foi no passado. Gente, só para você entender, você que diz assim: isso era Antigo Testamento. Ei, a Bíblia de Jesus era o Antigo Testamento. Você sabia disso? Era a palavra que ele diz: vós pecais, por não conheceres as Escrituras, nem o poder de Deus. Não havia Novo Testamento quando Jesus fala isso. A gente gosta de dizer: não, a gente dá uma boa desculpa para a gente mesmo, para a gente ser desobediente, fala: por que não dá certo? Não, porque a receita está errada. Por que o bolo não cresceu? Você esqueceu de colocar fermento, mas não precisa. Isso era coisa da vovó lá atrás. Agora, você tem aí uma airfryer, você tem alguma batedeira eletrônica, daqui a pouco vai ser que nem o Jetsons. Você lembra do Jetsons? Lembra desse desenho animado? O bolo, apertava o botão, o bolo saía pronto. Já viram isso aí? Gente, existe algo chamado receita de obediência. Tem que obedecer. Senão o bolo vai queimar, senão o bolo vai ficar cru, senão a massa vai desandar, senão não vai ter sabor. É isso que ele está dizendo. Confie no que Deus está falando.
viva o propósito de Deus para a sua vida. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. E dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Por que que Deus manda fazer isso? Só confia no Senhor. Você consegue confiar que Deus quer o melhor para você? Pastor, eu não entendo. Eu vou contar, posso confessar aqui para vocês? Tem coisas que eu também não entendo, mas eu sou obediente. Obedecer é melhor do que sacrificar. A semeadura vai produzir colheita para quem semeia em qualquer área da sua vida, qualquer área. Área financeira, área afetiva, área pessoal, seu trabalho, sua empresa, seus negócios, sua família, tudo que diz respeito a você, tudo. Existe uma obediência, existe também uma colheita. Por que que eu tenho que fazer? Abraão não entendeu. Deus, está tudo tão bom aqui na casa do meu pai, por que que eu tenho que sair daqui? Sai, eu vou te mostrar algo que você não conhece. Ele peregrinou por uma terra que ele não sabia qual era. Busque promessas eternas. Pela fé, peregrinou pela terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, co-herdeiro da mesma promessa. Vou repetir. As promessas que Deus tem para você, Ele tem para a sua descendência. O Isaac era o filho dele, Jacó era o neto dele. Eles peregrinam. Deus tinha a mesma promessa. Deus, eu estou plantando algo para a gente colher depois. Eu vou repetir para você algo que eu falei aqui ano passado. Se você tem uma vida honesta com o Senhor, você não é perfeito não. Não é não. Você é gente. Mas se você tem uma aliança com Jesus, e o Senhor te chamar agora, você vai para o céu. Vai. Mas a pergunta é, e seus filhos e seus netos? Já passei da fase há muito tempo de ficar pensando em mim. De verdade, gente, a gente chega numa idade que a gente percebe que a gente já conquistou tudo. Tudo que eu deixo agora são para os meus filhos, para os meus netos. Eu tenho ensinado a vocês a plantarem agora sobre aquilo que vocês vão receber depois. Essa semana, na segunda-feira ou na terça-feira, eu e a pastora Fabiola começamos a orar. E eu tenho orado pelo netinho ou netinha, junto com a minha netinha Maria Vitória, junto com o meu neto Natan. Eu tenho orado pela família da esposa do meu neto. Eu não sei quem é. Eu tenho orado pelos pais dessa menina que vai casar com o meu neto. Eu tenho orado pelos pais do menino que vão casar com a minha neta. Eu tenho orado pelos pais daquele que vão casar com aquele bebê que está no ventre do meu neto ou minha neta que vai nascer. Eu fico semeando no futuro, eu tenho semeado na tua vida, sabia disso? Você sabia que toda terça-feira, por que você acha que os pastores começam a semana aqui, orando, fica de joelho, vamos clamar pelas pessoas? Vocês têm pastores que semeiam na vida de vocês. A gente semeia no casamento, a gente semeia na solidão, a gente semeia em quem está triste, a gente semeia em quem está feliz, a gente semeia em quem tem muito, a gente semeia em quem tem nada, a gente fica semeando. Gente, é para você. Eu já falei, a gente já conquistou tudo. Então o que eu quero agora? Eu quero preparar para que você colha. Você crê que a palavra de Deus é a palavra de Deus, de verdade? Gente, então obedece a Deus. Existe algo que Deus está falando com você, e você fica embromando. Sabe o que é embromar? Sabe o que é gente que fica falando, não, amanhã eu faço, na próxima vez eu faço, essa semana eu faço. Deus tem falado para você, vai lá e perdoa essa pessoa, se livra dessa. Quando você perdoa, o perdão é a maior vingança que você pode cometer contra alguém que te machucou. Por quê? Quando você perdoa, você sai livre. Eu falo vingança, parece que é algo bruto, né? Não, não, gente. Deus está falando, perdoa. Entrega. Ele está me devendo, ó, tua dívida está paga.
Eu não quero, mas a pessoa não vai entregar, ela não quer entregar, ela está fugindo de você. Você acorda pensando nela, passa o dia pensando nela, passa a noite, você está olhando o Instagram dela, ela está com algo que é teu, se aproveitando. Perdoa. Ah, não, pastor, esse Isaac eu não entrego. Gente, não vale a pena. Não vale a pena. Deus, Ele está falando com a gente. Obedece, Abraão. Ele vai obedecer, porque ele vai colher por quê? Porque ele obedece. Olhe sempre para o céu. Pois ele esperava a cidade que tem alicerce, cujo arquiteto e edificador é Deus. Abraão está peregrinando, e ele sabia que aquela vida não era a vida dele, que aquele lugar, eu gosto de usar o exemplo, você e eu somos um peixe fora d'água. Já viu esses canais de pesca? Aí o sujeito coloca lá o pescador, aquela briga, tira o peixe, ele tira, é assim que o pecado faz. Ele usa uma isca saborosa, ele promete para você cumprir um desejo na sua vida. Vem, morde essa isca, aí você morde, e ele vem te arrastando. Isso que Tiago diz. Ele diz que Deus, Ele não tenta e não pode ser tentado. Tiago capítulo 1 diz que a tentação, ela é um desejo que você tem, de experimentar algo que você não tem, por um caminho ilícito. Então, aquele pescador pega você por aquilo que você morde. É isso que Salmo 91 fala. Quando você está no esconderijo do Altíssimo, Salmo 91, você é um passarinho. Você está protegido à sombra do Onipotente, ela vai te proteger. Ele fala, debaixo das tuas asas eu estou protegido, por isso que eu não temo nada. Eu não temo terror da noite, a seta que voa de dia, a praga que anda de sorrateira de manhã, nem a mortandade que assola o meio-dia. Eu não vou temer, porque 1.000 vai cair de um lado, 10.000 vai cair do outro, 11.000 vão cair. Nenhuma alma me tocará. Por quê? Porque o Senhor é meu alto refúgio. O que é uma isca? É quando você faz o passarinho vir para comer um alpiste, para cair dentro do alçapão. É isso que o pecado faz. E o pecado é assim, ele pega você e ele puxa você. Tem um pescador que pega o peixe, tira foto, aí solta o peixe, aquele que você quer comer, fala, e bota na água de novo. Já viram isso? É comum. É a pesca esportiva. Sabe o que o mundo faz contigo? Pega você assim, ó. Não, volta para o mar não. Não volta para o aquário, não volta para a água. Vem cá, ó. Senta aqui nessa cadeira de praia. Você está confortável aí? Toma esses óculos escuros. Eu te dou um Ray-Ban. Eu te dou um Cartier. Que óculos que você quer? Um Tommy? Toma um óculos da Tommy. Eu te dou roupa de marca. Eu te dou um carro zero. Peixe, fica aqui, não volta para a água. É muito sol? Toma aí um protetor solar. Toma um guarda-sol. Você está entendendo? O nosso lugar não é aqui. Nós estamos peregrinando para chegar no céu. A gente está esperando a vida da gente, ó. É muito veloz, é muito rápida. E você não pode achar que tudo que Deus tem para você está nessa vida aqui. Experimente milagres. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe é feito a promessa. Deus, Ele não está brincando com a gente. Você não pode apenas viver achando que você tem uma religião. A religião, ela vai tentar te educar. Só o Evangelho vai te transformar. A religião vai te fazer mais educado, mais gentil, moralmente aceitável. O Evangelho muda a vida da gente para sempre. O Evangelho transforma alguém de caráter duvidoso em alguém confiável. Deus vai ensinar para a gente. Você vai ser provado.
você vai passar por dias difíceis. Deus vai pedir fé para você em momentos que você fala, mas logo agora, mas por que isso não aconteceu no meu vizinho? Esse homem ruim, por que não aconteceu na vida do outro? Ó, Deus tem um chamado para você, Ele é único. Deus tem uma promessa para você. Deus tem para mim e para você um propósito diferente. Não fica pensando que sua vida foi jogada no lixo. Abraão estava com 99 anos. Deus visita ele, no capítulo 18 de Gênesis, falou assim, ano que vem eu volto, hein? E ano que vem, prepara o chá revelação. Aliás, nem prepara que eu vou te dar um filho, só para você saber. Não, eu vou primeiro fazer o exame. É filho, é menino. Porque na tua descendência, eu vou abençoar todas as famílias da terra. Amém, gente? Fique em pé em nome de Jesus. Vamos falar com Deus? Você quer falar com Deus, gente? Quer? Deus falou com você? Você entendeu que não existe limite para a semeadura espiritual? Você entendeu que a semeadura, ela obedece, ou a semeadura, ela recompensa quem obedece? Você entendeu isso? Você está entendendo que Deus tem falado com você e você está assim fingindo que não está ouvindo? Deus vai continuar falando com você. Tem horas que não tem jeito. Você tem que fazer. Uma vez eu estava pregando numa cidade, acho que você nunca ouviu falar dela, fica ali no Vale do Paraíba, em São Paulo, entre a cidade de Guaratinguetá e a cidade de Lorena, que são duas cidades pequenininhas, tá, gente? Muito confortáveis, muito amáveis, mas pequenininha. E eu fui pregar, e eu estava com um cheque para pagar a prestação do imóvel. Gente, eu fui pregar, esse dia foi tão... seminarista, né? Fui pregar, aí estava eu, o pastor da igreja, o moço, eu não lembro se era teclado, violão, moço do louvor, e tinha mais uma pessoa, eram 5 pessoas no culto, 5. E meu pastor, ele falou assim, seminarista fulano, você vai lá e prega em tal lugar, você em tal lugar. E eu fui para lá, cheguei lá, não tinha ninguém. Aí o pastor falou, vem, eu ia pregar em cima, não esqueço disso. Eu preguei em cima de Lucas 15, o filho pródigo. Aí a igreja estava mais cheiazinha. Pastor, eu preguei, foi uma benção. Aí no final o pastor falou assim, vamos fazer aqui um momento de dedicação. Aí Deus falou comigo assim, entrega tudo. Eu falei, não vou entregar. O senhor tá doido. Eu estava com um cheque, gente, que eu ia pagar a prestação do apartamento, de uma casa, apartamento não, era aquela casa que nós compramos na cooperativa. Gente, não tinha jeito, o cheque não era meu não. Você não vai levar para o altar e pedir de volta. Você não vai levar teu Isaac para o altar e pede de volta. Aí Deus entrega, gente, eu falei, minha mulher vai me matar quando eu chegar em casa. Essas coisas tem que combinar, né, gente? Gente, peguei aquele cheque, entreguei para o Senhor. Gente, foi Deus pede alguma... Como é que Deus é, gente? Será que Ele quer tirar da minha boca o meu último... Gente, eu não tenho lugar para morar, eu estou morando de favor aqui, eu pago aluguel. Por favor, não. Gente, terminou o culto, teve mais um louvor, vamos para o pós-lúdio, lembra do pós-lúdio? Tinha essas coisas. Quando terminou o culto, pastor, espera aí que eu vou ali dentro. Ele volta assim, ó, esfregando a mão. Falei, já viu lá o meu checão. A igreja caiu nos pedaços desse tamaninho, vai construir uma igreja nova. Ele falou, pastor, que benção. Ele disse, sou pastor, não sou seminarista. Ele, é o seguinte, eu nem sei quanto é que entrou, mandei pegar todas as ofertas, botei nesse saco aqui, é teu. Devolveu as ofertas, aquelas moedas, e mais o meu cheque, enrolado num papelzinho de pão. Deus devolveu tudo, eu saí de lá com uma vergonha.
Deus queria me dar uma lição. Deus está falando algo com você há muito tempo. Deus está chamando você para você entregar teu Isaac no altar, ó. Coisas que você valoriza e fala assim, isso aqui eu não entrego não. Se Abraão ficasse só com Isaac, ele só ia ter esse Isaac. Mas quando ele levou Isaac para o altar, ele se tornou pai de nações. Amém? Você quer entregar tudo para o Senhor? Levante tua mão, diga eu quero. Deus abençoe. Pare baixar sua mão. Feche seus olhos. Se você está passando por dificuldades, por crises, você quer contar para Deus a respeito da sua vida, da sua família partida, como a família de Abraão, partida porque Ló foi embora, escolheu, ele achou que escolheu a melhor parte, mas a melhor parte ficou sobre Abraão, que é a bênção do Senhor. Ló empobreceu, Ló nunca mais foi chamado de pastor. Abraão foi pai de pastor, Abraão foi avô de pastor, e a sua descendência povoou a terra. Você está passando por dificuldades, levante sua mão, vou orar por você. Pode levantar a mão. Pastor, estou com uma luta aqui interna, externa, pessoal, familiar. Levante sua mão. Deus abençoe todos vocês. Nós vamos orar pela sua vida. Pode baixar sua mão. Número 2. Deus tem falado com você há muito tempo para você obedecer. Você está com medo de obedecer. Você está em dúvida. Você está vivendo momentos de dúvida. Está falando, será que Deus vai me dar aquilo que Ele prometeu? Vou repetir. A bênção de Deus não causa dores e não tem limites. O que você semear, você vai plantar. Se Deus está pedindo para você fazer algo, se Deus está dizendo para você perdoar alguém, se Deus está pedindo para você fazer alguma coisa, não resista. Deus vai cuidar daquela semeadora se tornar uma colheita exuberante para você. Se você tem dificuldade em qualquer área da sua obediência, só levante sua mão, eu vou orar por você, só isso. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe todos vocês. Pode abaixar a mão. O Senhor Deus é Deus de milagres. E as tuas promessas jamais serão ou deixarão de ser cumpridas. Homens e mulheres, essa manhã, choram diante do Senhor. É gente que pede socorro. É gente que reconhece na própria vida impossibilidades, mas gente que vem pedir por famílias que estão destruídas, por filhos que estão perdidos, por situações em que eles não têm mais o que fazer. O teu nome é Deus de Abraão, o teu nome é Deus de Isaac, Deus de Israel, o teu nome é todo poderoso. Tu és aquele que faz a gente olhar para o céu e sonhar. Tu és aquele que faz a gente tentar contar estrelas. Tu és aquele que faz tentar e nos chama para calcular aquilo que não pode ser contado. Eu abençoo teus filhos e tuas filhas. Eu abençoo o passo de fé. Eu abençoo aqueles que estão entregando suas vidas ao Senhor. Eu abençoo aqueles que começam uma jornada, aqueles que decidem obedecer. Senhor Deus, tira toda a incredulidade, tira toda a dúvida, tira do coração dos teus filhos aquilo que tem sonegado a eles possibilidade de multiplicar. Tu és Deus de alianças e de promessas, e nós carregamos essa aliança, porque nós chamamos para nós invocamos o nome do teu Filho Jesus, e é nessa aliança que nós abençoamos a sua igreja, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode dizer amém comigo? Deus abençoe você. Pega essa semente, olha para mim, não vai embora não, olha para mim. Pega essa semente aí, ó. Isso aí é um grão de mostarda. Pega essa semente, não deixa ninguém roubar de você, não deixa. Leva ela com você. Não esquece disso. Leva ela com você para sempre. Amém? Levante sua mão. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre sua vida agora e sempre. Amém. Amém, gente? Deus abençoe. Vai lá, obedece ao Senhor na semeadura e receba a colheita em nome de Jesus. Deus abençoe vocês.